Fala rapaziada, professor Wesley Tardio aí na voz, Geografia. Iniciando aí o canal com o objetivo de resolver algumas questões, aprofundar nosso conhecimento justamente através da resolução de questões e extrair o máximo do que a questão traz pra gente, através também das alternativas erradas. Beleza? Hoje especificamente a gente vai falar sobre os principais conceitos da geografia, como isso pode aparecer para você, e a gente vai resolver isso de forma bem dinâmica, tá? Trazendo aqui algumas imagens também, várias questões para a gente resolver e vamos embora para cima. Então eu já vou começar trazendo para vocês aqui os principais conceitos da geografia, tá? O primeiro conceito que a gente tem que conhecer é o conceito de lugar. O conceito de lugar é simples, está ligado diretamente às relações de sentimento e afeto, a qual o ser humano desenvolveu ali, via de regra, em sua infância. Tá? O segundo é o conceito de território, que está diretamente ligado a situações de poder, de domínio. Também você pode encontrar dizendo que um Estado exercendo seu poder, seu governo sobre determinado lugar. O terceiro aqui que a gente tem que conhecer também, conceito de região. O conceito de região nada mais é do que aquele relacionado às características em comum. Como, por exemplo, aqui, quais características? A gente pode citar aqui, por exemplo, a região sul do Brasil. Essa região, esses três estados, têm algo em comum. Que algo em comum seria esse? O clima. Tá? O clima nessa região sul do Brasil torna aqueles três estados bem semelhantes, ou seja, torna essas características bem comuns ali. Tá, o clima, a vegetação, oscila um pouco a vegetação, lógico, a gente vai ter questões aí sobre vegetação, sobre geomorfologia também. Tá? O quarto conceito seria o conceito de paisagem, se subdivide em dois, paisagem natural e paisagem cultural. Sendo a cultural, também você pode encontrar ela da seguinte forma, tá? Histórica, algumas nomenclaturas diferentes. Você pode encontrar paisagem histórica, paisagem, olha aqui, impressa. E a paisagem natural, obviamente, é aquela que não foi alterada pelo homem. Tá? Detalhe, qual a diferença de paisagem para espaço geográfico? Esse conceito também se subdivide em dois, o espaço natural e o espaço cultural. Porém, quando a gente fala de espaço geográfico, a gente está falando da ação humana. Se houve ou se não houve. E aí você pode encontrar a nomenclatura ação antrópica. Antrópica. Significa justamente ação humana. Tá? O espaço geográfico natural é aquele que não houve interferência, não houve ação do homem. O espaço geográfico cultural ou histórico é aquele que justamente sofreu interferência humana. Beleza? A paisagem, a gente vai estar falando de observação. Não só de observação, mas sim dos sentidos humanos. Tá? Vou até colocar aqui embaixo. Ó. Sentidos. Quais sentidos? Olfato, paladar, visão. Tá? Então a paisagem a gente vai estar falando dos sentidos humanos, enquanto o espaço geográfico a gente vai estar falando sobre a ação antrópica. E aí eu já vou puxar uma seta aqui, que você precisa ter atenção com o seguinte. O espaço geográfico é a relação do homem e da natureza. Ou então você pode encontrar em algumas determinadas situações escrito a relação de sociedade e natureza. Sendo o espaço geográfico, vou até mudar a caneta aqui para você. Sendo o espaço geográfico o objeto de estudo da geografia, o principal objeto de estudo da geografia. Tranquilo? Então você coloca um asterisco aí do lado do espaço geográfico, porque se cair alguma questão relacionada a qual o principal objeto de estudo da geografia, você já sabe que é justamente o espaço geográfico, tá? Justamente essa relação entre homem e natureza, entre sociedade e natureza. Como que se dá essa parada? Como que o homem altera ou mantém ou preserva a natureza? Tranquilidade? Passando aqui, eu trouxe algumas imagens para tornar um pouco mais lúdico, tá? Para facilitar nosso entendimento. Aqui, nitidamente, você percebe uma situação de infância, né?
de infância. A rua, aquela rua que você cresceu, seus amigos, sua escola onde você estudou quando era pequeno, ali você criou laços, tá? Ali você desenvolveu sentimentos. Uma relação de amizade, ó. A gente está falando de sentimento, tá? Então aqui basicamente, se a gente usasse essas imagens aqui numa questão, a gente poderia relacionar tranquilamente as duas ao conceito de lugar. Beleza? Vamos avançar. Aqui uma guerra atual tem ocorrido aí, só trouxe para ilustrar também. Aqui uma ilustração clara do conceito de território. Beleza? Território, então a gente tem essas duas palavrinhas-chave. Eu trabalho geralmente com o ensino médio, com a galera um pouco mais madura, para procurar o gatilho da questão. O que é gatilho? A palavra-chave. É a palavra que vai denunciar o que eu estou pedindo na questão. Vamos avançar para o próximo conceito. E esse conceito aqui seria o conceito de região. Lembra que eu falei que o conceito de região é aquele ligado às características o quê? Comuns. O que eu tenho de comum nessa região norte do Brasil? O que eu tenho de comum? A vegetação. Tá? Vegetação. Qual vegetação é essa aqui? A vegetação amazônica. Tá? Então essa vegetação, que vai ser justamente o nome do bioma amazônico, tá? Bioma Amazônia, essa vegetação vai ser justamente a causadora dessa característica comum, dessa aglutinação de estados ali. Todos esses estados nessa região do Brasil tem essa característica, tem a presença da Amazônia. Isso ficou bem claro aqui, né? Dei o exemplo da região sul do Brasil, envolvendo os 3 estados que têm o clima muito semelhante, influenciados aqui pela massa polar atlântica. Tranquilidade, a gente vai ter questão aí também sobre massas polares, sobre clima. Fica tranquilo, vai acompanhando o canal, já se inscreve, já dá o like aí, beleza? Já manda para aquele teu amigo que é fraco em geografia, tá? Então seguindo aqui a região sudeste do Brasil, ó. Região sudeste do Brasil. Quais características principais a região sudeste do Brasil teria em comum? São 2, tá? Já vou colocar para você aqui que são 2. A principal delas, a economia. A economia. A segunda, também muito importante, é a região, é a macro-região mais populosa. Concentra maior quantidade de pessoas. Tranquilidade. Só um exemplo aqui, ó. São Paulo, Rio de Janeiro, já reúnem aí, só São Paulo já reúne o maior PIB do Brasil. Tranquilo? Vamos avançar? Essa imagem aqui eu trouxe com o objetivo de te alertar para a seguinte situação. Ela pode trazer de forma conotativa, ou seja, de forma que cabe 2 pensamentos, 2 raciocínios. Vamos desenvolver aqui? Ela pode trazer a ideia de lugar. Lembra? Lugar, sentimento. Sim, pode. O momento ali que você está desenvolvendo algo com um parente seu íntimo, ali no caso uma criança, parece ser com a avó, né? Avó e neto ali. Está desenvolvendo uma relação afetiva ali? Sim, pode. Mas também será que pode conotar aqui um sentido de paisagem? Lembrando que paisagem não é só aquela imagem bonitinha da paisagem natural, com o horizonte, uma árvore, as maçãzinhas, o pôr do sol. Não é só isso, tá? Tudo aquilo que é ligado aos nossos sentidos, por exemplo, o olfato. Olha aí o olfato, a criança está sentindo o cheiro da comida, eles estão cozinhando ali. Então aqui caberia também o sentido de paisagem, tá? Então aqui sim caberia também o sentido, o conceito de paisagem, tá? Na qual os sentidos humanos ali entram em ação. Imagina essa criança aqui 20 anos depois lembrando do cheiro desse prato aqui, do cheiro dessa comida. Ele vai lembrar da sua infância, ele vai lembrar da sua avó, então aquela paisagem vai voltar à memória dele.
Tranquilidade? Então, qual é a ideia da imagem? A imagem, dependendo do que vai vir apresentado no texto da questão, ela vai corroborar, ela vai ajudar a nos direcionar para um conceito específico. Tranquilo? Vamos avançar. Trouxe aqui também a ideia de espaço geográfico. E aqui, obviamente, você nota vários elementos humanos, ou seja, esse espaço aqui sofreu com a ação antrópica, ou seja, teve influência humana, sendo esse um espaço cultural. Tranquilo? E já aqui você percebe nitidamente um espaço geográfico natural. Aquele espaço geográfico preservado. Bem tranquilo, bem suave, bem específico, tá? E a gente já vai avançar aqui para a resolução das questões. Tranquilo, rapaziada? Conforme for surgindo dúvidas, vocês podem mandar aqui, manda no comentário, pode mandar lá no meu Instagram, vou deixar o Instagram aqui embaixo também, na descrição, beleza? Vou me deixar aí a disponibilidade de vocês para qualquer dúvida, tá? Manda lá que eu respondo. Tranquilo, família? Então vamos lá, questão número 1. Vamos embora. O que importa é que os geógrafos conceberam na construção da geografia uma análise da conjunção do natural e do humano. Achou o gatilho da questão? Do natural e do humano. Eu estou falando de quê? Estou falando de espaço geográfico. Tranquilo? Relação homem-natureza. Sociedade-natureza. Mesma coisa. Tá? Transformando o não sei o que em um conceito que expressa a articulação de natureza e sociedade. Ou seja, construíram um objeto de interesse entre as ciências naturais e as ciências sociais. Aqui a fonte de onde o texto foi tirado. Às vezes é interessante a gente ler a fonte, porque às vezes a fonte vai trazer a própria resposta para a gente, beleza? Então assim, o conceito que completa adequadamente a lacuna acima é o conceito de quê? Espaço geográfico. Tranquilão? Rapaziada, sempre procurem o gatilho da questão. Sempre circulem, converse com a sua questão, converse com a sua prova. Tá? Vai circulando, sublinhando, isso ajuda demais. Professor, só em geografia que isso funciona? Claro que não. Claro que não. Funciona em qualquer matéria. Mas na minha, especificamente, eu tenho propriedade para falar que funciona em muito. Na moral, questão número 2, vamos embora. O conceito de espaço geográfico já circula. Varia conforme a abordagem realizada. A gente já viu, né, que se subdivide em dois. O espaço geográfico natural e o espaço geográfico cultural. Tá? Mas, em geral, refere-se à materialização da relação entre homem e meio. Olha que interessante. Já trouxe uma outra forma de entender. Às vezes você vai ver homem e natureza, sociedade e natureza, homem e meio. Então assim, é a mesma coisa, só tem que se atentar à leitura. Tá? O autor trouxe dessa forma agora. Beleza? A partir da informação acima, pode-se afirmar que espaço geográfico é o objeto de estudo de qual ciência? Climatologia? Não. Geologia? Não. É o objeto de estudo da geografia. Tranquilidade, professor, mas essas outras alternativas aí, a geografia não estuda? Claro que estuda, então estariam erradas? Olha, a questão está sendo específica. Ela está pedindo aqui, ó, o espaço geográfico é o objeto de estudo de qual ciência? Essas aqui são outras ciências derivadas da geografia. Climatologia vai estudar as relações ali da atmosfera. Geologia vai estudar as estruturas, a composição da litosfera, a situação ali entre agentes endógenos e exógenos. Tranquilidade. A geomorfologia vai estudar as formas do relevo, tá? Essa própria palavrinha aqui te ajuda, ó. De trás para frente, morfo significa forma, então a formação dos relevos, tá? E a geopolítica aqui, as relações entre estados, as relações de interesses dos governos, dos estados. E aí estados com letra maiúscula, tranquilidade?
Então, número 2 aí, letra D de dado. Questão número 3. O estudo do espaço geográfico, circula de novo. O estudo do espaço geográfico é fundamental para o entendimento do planeta e da sociedade em que vivemos. A partir dos seus conhecimentos sobre o tema, pode-se indicar que o espaço geográfico é formado por... E aí, você tem que lembrar que espaço geográfico é formado por essa relação aqui, ó, homem mais natureza. Tranquilo? Ou em vez de homem pode vir sociedade mais natureza, ou sociedade e meio. Tranquilão? Vamos achar essa alternativa aqui. Lugares sem a presença humana, cidades construídas pelo homem, é só isso. O conceito de espaço geográfico é só ligado às cidades construídas pelo homem? Não é só isso. As paisagens preservadas pelo homem, é só isso também? Não, é a junção dos dois. Tranquilo? Então presta atenção. Regiões não urbanizadas no mundo? Negativo. Olha aí, ó, paisagens naturais e humanas, ou seja, a junção dos dois. Na moral, vamos para a questão número 4, que a gente vai começar a pegar outros conceitos agora. A partir da concepção de espaço e do entendimento do espaço geográfico, é fruto da relação entre natureza e sociedade. Um exemplo de espaço geográfico que não sofreu uma ação direta do ser humano, que conceito é esse? Aquele que não sofreu ação do homem. Um rio utilizado para geração de energia? Ué, se é utilizado para geração de energia, o homem está influindo ali de alguma forma, tá? O homem está interferindo ali na ação daquele rio. Uma floresta totalmente conservada? Essa aqui parece interessante, hein? Uma cidade altamente sustentável? Negativo. Cidade sustentável é aquela que o homem tenta preservar, mas que já tem algum tipo ali de ação antrópica ocorrendo. Uma zona rural pouco habitada? Não. Se já está sendo habitada, o homem já está alterando ali de alguma forma também. Uma área de exploração de minérios? Pelo amor de Deus. Exploração de minérios, extrativismo, ação em massa do homem. Exemplo, professor, Carajás. Carajás. Depois você pesquisa que parada é essa aí no Google. Carajás. Beleza? Então a gente fica aqui com a alternativa B de bola. Vamos para a questão número 5. Ação antrópica é um termo, circula. Ação antrópica, você já sabe que é a ação do homem, beleza? Interferindo diretamente no meio natural. É um termo que se refere à atuação do ser humano no ambiente. Essa ação tem como resultado a manutenção das características naturais? Não. Formação de paisagens por elementos da natureza? Não. Modificação do ambiente natural em larga escala? Alteração apenas dos aspectos físicos? Apenas? Negativo. Acumulação de materiais de origem natural? Negativo. A gente fica aqui então com a alternativa C de casa. São categorias, olha aí, ó, categorias ou conceitos da geografia, exceto, eu quero aquela que não apresenta um conceito da geografia. Conceito de território, aquele ligado ao poder, a gente já viu, poder, domínio. Região, as características em comum. Paisagem, aquele ligado aos sentidos humanos. Tranquilo? Vamos extrair o máximo de informação da questão. Lugar, aquele ligado ao afeto, sentimento. Espaço celeste, não. Espaço celeste, não. Então aquele que não, aqui ó, que não representa um conceito da geografia, um dos principais conceitos da geografia é o espaço celeste. O correto aqui seria espaço geográfico. Vamos para a próxima questão, número 7. O espaço do indivíduo, agora eu vou trazer uma informação pesada, hein? O espaço do indivíduo, ou então o espaço vivido, é também comumente ligado à ideia de lugar. O espaço que o indivíduo viveu, o espaço que ele tem como sendo dele. Tranquilo? Então essa definição comumente utilizada para a categoria da geografia, embora não exista um conceito unânime, essa categoria se destaca por ser a mais particular entre todas.
A qual categoria da geografia o enunciado faz referência? A qual categoria? Rapaziada, conceito de lugar. Tá? Espaço do indivíduo é aquele que traz a ideia de particularidade. Particularidade. Aquele que traz a ideia de sentimento, de pertencimento, de afeto, de ligação direta. Questão número 8. Vamos embora. Agora tem que ter atenção na imagem. Hein? É imagem mais texto. A gente tem que perceber o que a imagem está pedindo. Você já olhou a imagem, já notou que é uma paisagem natural, na qual não apresenta ali elementos humanos. Então vamos ler a questão. A imagem representa uma das categorias da geografia. Novamente, categorias é a mesma coisa que conceitos. Marque a alternativa que indica a correta relação, né? Paisagem natural. A gente vai ver aqui, ó, espaço humanizado. Não, o espaço humanizado é o espaço cultural. Aquele espaço que sofreu ação humana. Fica bem claro aqui, tá? O conceito de território não, conceito ligado a poder. Sempre tem que relembrar para isso ficar na massa do sangue, beleza? O conceito de região, as características em comum, tá? Que reúnem determinada região. Paisagem natural, coisa linda, coisa linda. E lugar não, lugar, aquele que a gente acabou de falar, acabamos de fazer uma questão aí ligada a afeto. Tranquilo? Questão número 9. Sinto muita saudade, olha esse texto, ó. Sinto muita saudade daquele tempo. Opa, saudade. Brincávamos muito na rua, futebol, pipa, pique-pega, alerta-cor, pique-bandeirinha, né? Pra rapaziada que não é aqui do Rio de Janeiro, isso aqui são brincadeiras típicas aqui da infância, da rapaziada da geração 90 aí. Pique-bandeirinha e várias outras brincadeiras. Esse curto trecho é capaz de denotar é trazer de fato a ideia de quê? A ideia de lugar. Tá falando aqui, ó, sinto muita saudade. Olha aqui a ideia de sentimento. Sentimento. De laços criados ali. De um afeto intrínseco ali. Tranquilão? Questão número 10. Vou trazer 15 questões aqui rapidamente para a gente fazer. Segundo o geógrafo brasileiro Milton Santos, e aí eu já vou falar para você que isso aqui não é estádio de futebol não, hein? Esse cara aqui é monstro. Tá? Pesquisa um pouquinho sobre Milton Santos, procura saber quem foi, preto, baiano, geógrafo. Cara, mudou a história da geografia aí mundial, brasileiro, tá? Então assim, a mídia muitas vezes não traz o devido valor, mas nós estudiosos temos que ter consciência e valorizar quem de fato tem valor. Milton Santos trouxe a seguinte alteração aí do conceito de paisagem com relação à restrição. Antigamente paisagem era restrito muito à ideia de observação, não só de observação a partir dessa leitura de Milton Santos, mas sim através dos sentidos humanos, como eu já disse, através do olfato, através das memórias, através do paladar, tá? Através da audição. Às vezes você ouve uma música que você ouvia muito na sua infância, então aquilo te transporta para aquela paisagem que você vivia naquela época, que você viveu. Às vezes você sente um cheiro, como eu trouxe na imagem lá no início, o olfato te transportou para uma outra paisagem. Então é isso que a questão está pedindo, ó. Qual categoria geográfica é descrita no enunciado? Essa categoria geográfica é definida como tudo aquilo que podemos ver no espaço terrestre, tudo que a nossa visão alcança. É caracterizada também por elementos que despertam os sentidos. A gente está falando aqui do conceito de paisagem. Acabou. Simples e objetivo. Tranquilo? Questão número 11. Qual das alternativas abaixo apresenta corretamente o conceito de território? Questão objetiva. Território já escreve do lado. Poder, domínio. Você pode encontrar também governo. Tranquilo? Então vamos procurar. É possível entender o conceito de território como sendo espaço geográfico apropriado e delimitado por relações de soberania, domínio e poder. Coisa linda, hein? A princípio eu fico com a alternativa A, hein? Professor, estou fazendo prova, não acredito muito, tenho medo de marcar a alternativa A. Como é que eu faço? Coloca um tracinho do lado e vamos embora ler as outras. Tá?
É possível entender o conceito de território como sendo toda a paisagem, parou, não precisa nem ler o resto, inalterada pelo homem. Paisagem inalterada pelo homem é a paisagem natural. Então não é isso aqui que eu estou pedindo, não é isso aqui que a questão está pedindo, ela está pedindo o conceito de território. É possível entender o conceito de território como sendo o espaço do homem, aquele que traz a ideia de afeto para o espaço do homem, é aquele espaço do indivíduo, o espaço vivido, o espaço ligado ao conceito de lugar. Na moral, então também não pode ser a letra C. É possível entender o conceito de paisagem como sendo o espaço geográfico apropriado e delimitado por relações de soberania e poder? Ué, professor, está igual a letra A. Está igual não. Não está igual não. Preste atenção, o conceito de... Olha aqui, é possível entender o conceito de paisagem? Eu pedi o conceito de paisagem, a questão não está me pedindo isso. O resto está igualzinho, só mudou uma palavra. Professor, aí é maldade. Aí é maldade demais. Aí eu ia cair nesse erro aí. Não pode cair no erro, mano. Não pode cair no erro, porque você tem que ter atenção na leitura. Tranquilo? Então, o conceito de território é justamente aquele espaço geográfico que vai apresentar relações ali de soberania, domínio, poder, governo. Tranquilidade, rapaziada? Atenção na leitura. Número 12, a gente está finalizando. Vamos embora. Novamente vai pedir um conceito geográfico, lembrando, a gente está trabalhando com os principais conceitos. Rapaziada, se até aqui já valeu a aula, já dá um likezinho aí, novamente compartilha com aquele teu amigo que é fraco em geografia. Fala pra ele, tu é fraco em geografia, olha esse vídeo aí, você é fraco. Na moral, uma importante categoria geográfica, lembra, mesma coisa que conceito, pode ser definida como uma área contínua que é identificada ou delimitada segundo critérios pré-estabelecidos que são selecionados de acordo com a necessidade ou de acordo com o pesquisador que está conduzindo um estudo sobre aquela área. Professor, até aqui eu não entendi nada. Então, olha só, bota um traço e presta atenção no segundo período. Essas características em comum podem compreender aspectos sociais, econômicos, culturais, etnolinguísticos ou até mesmo naturais. Ah, professor, agora eu entendi. Circulei, gatilhei a questão e já sei do que está falando. Está falando de território? Negativo. Características em comum, região. Na moral, está falando do conceito de região. Lembra? De lugar não, afeto. Paisagem não, paisagem sentidos humanos, região nosso gabarito, espaço geográfico não. Espaço geográfico subdivide-se em dois, espaço natural, espaço cultural ou humanizado ou histórico, tá? Então, nosso gabarito letra D. Vamos para a questão 13, faltam duas, vamos fazer a 13 agora. O conceito tal é uma categoria muito utilizada na ciência geográfica, em especial no campo da geopolítica. Define-se como um espaço delimitado, olha aí, ó, por fronteira. O que tem fronteira? É estado que tem fronteira? Rio de Janeiro, São Paulo tem fronteira? Sobre o qual determinado grupo ou estado exerce sua soberania. Isso é, o seu poder. Parou. Já achei todos os gatilhos da questão, professor. Então marca para mim, por favor, conceito de lugar não, paisagem não, região não, regionalização não, só pode ser o conceito de território. Ficou muito mais fácil? Aqui, rapaziada, a gente mata a questão no peito, sai jogando com tranquilidade. Então, ó, gatilhou a questão, leu com atenção, lembra, faz um mini estudo reverso ali, entendendo as erradas e marca a questão que é alternativa, marca a alternativa que a questão está pedindo e corre para abraço, corre para a galera, vai para a torcida. Show? Número 14, falta essa mais uma só para a gente finalizar a aula. A regionalização, a regionalização é o agrupamento de porções do espaço que tem determinada característica em comum. Isso é regionalizar, tá? A regionalização de um espaço é feita conforme diferentes critérios. Olha aí. A regionalização da América em duas,
América anglo-saxônica e América Latina tem como critério importante o quê? Anglo-saxônica vai ter uma determinada cultura, a América Latina vai ter outra. Professor, por que o nome é Latina? Porque é aquela América que tem os idiomas oriundos do latim. E aí tu tem que lembrar que é o espanhol e o português. Agora fez um pouquinho de sentido chamar de América Latina. E a anglo-saxônica? Alguns autores trazem aí como sendo a América anglo-saxônica, a América ao pé da letra aqui, ó, no inglês antigo. Então aquela América que traz um aspecto cultural de ingleses e franceses, tá? E franceses. O que elas trazem de diferente de uma para outra? Seu aspecto cultural. Beleza? Questão número 15, para a gente finalizar bonito hoje. Tá? A questão número 15 vai trazer assim, ó, disputas pelo poder e tentativas de domínio de determinada porção terrena. A busca pela soberania é constante e resulta nas guerras, devastação patrimonial e cultural. O texto acima faz alusão a qual conceito geográfico? Aqui, ó, todos os gatilhos aqui, conceito de território. Tranquilão, rapaziada? Família, essa foi a aulinha de hoje aí sobre conceitos, principais conceitos da geografia. Se gostou, mano, contribui aí de alguma forma com o canal, se inscreve aí, me segue lá no Instagram, dá um likezinho no vídeo, compartilha lá no teu grupo da escola com teus amigos. E muito obrigado por ter chegado até aqui. Forte abraço.